Gente, como vocês estão? Tudo bem? Então, bom dia. O que acontece? Hoje é segunda-feira aí, eu sei. Eu vou falar um negócio aqui. Eu prometo que eu vou amanhã fazer um vídeo assim mais leve. Essa sequência tá um pouco mais... Eu preciso falar uma coisa, esse vídeo não é pedido de ninguém, é uma coisa que eu preciso falar, que tá na minha cabeça há uns dias. Há um tempão já, na verdade, mas nos últimos dias de um jeito mais presente. E aí eu queria falar sobre isso. Então é sobre essa lógica do julgamento, dos likes e dislikes e das valorações todas que as redes e os apps e essa vida que a gente leva propõem pra gente. Como eu acho que isso pode ser uma coisa que tem consequências que a gente às vezes não percebe. E então eu queria falar sobre isso, tá? Vou falar sobre isso. Vou tentar ser claro e explicar só uma opinião, óbvio, mas a minha opinião sobre isso e ver se serve pra alguém. Vamos lá? Então, a gente tem a impressão, todos nós, assim, em alguma medida maior ou menor, de que a gente é o centro do universo, né? De que cada um é o centro do próprio universo, de que cada um é o protagonista da própria narrativa. Tem gente que sabe que não, tem gente que fez essa desconstrução e entendeu que não é assim que funciona, que a coisa não é exatamente desse jeito. Mas o fato é que tudo que a gente experimenta, tudo que a gente vê, tudo que a gente percebe a partir da nossa subjetividade, a gente vê a partir daqui. Então a gente recebe o mundo inteiro a partir da gente. Tudo acontece na nossa frente, na minha própria frente, ou do meu lado, ou esse som que eu estou ouvindo agora. É como se o mundo inteiro tivesse aqui para mim, em algum grau, assim, né? Eu só vejo a partir de mim, a partir do meu aparelho, da minha coisa. Então a gente, com muita frequência, tem essa ilusão de que a gente é o centro do mundo. E tem gente que acha mesmo que é o centro do mundo, né? Tem gente que sabe que não, mas tem gente que acha que é. Você vê isso com crianças, é muito comum delas entenderem, é difícil delas entenderem que elas não são o centro do universo, assim. Complicado mesmo, porque elas são, daquele universo delas, elas são. Cada um é o centro da própria percepção do universo. Bom, mas isso é uma coisa muito danosa, porque faz a gente esquecer que o outro, qualquer outro, é também o centro daquele outro universo. E a gente lida com o outro como se o outro fosse parte da nossa experiência, né? Como se o outro estivesse lá para o nosso prazer, para o nosso gozo. E aí o outro desaponta a gente, né? O outro desaponta a gente várias vezes e a gente fala, pô, mas não era isso que eu queria, não era assim. E a gente, somado a essa estrutura que é uma estrutura normal, que é da natureza, da subjetividade, de como a gente percebe as coisas, a gente então chega no mundo das nossas valorações, um mundo de likes e dislikes e de 5 estrelas para coisas, ou 4 estrelas, ou notas, e tudo dá uma nota. Eu falei isso no final do vídeo de ontem sobre o Instagram, e por isso que eu tô recuperando hoje, porque eu achei que ficou meio aberto assim, eu falei, cara, eu preciso falar melhor sobre isso. Mas então, a gente tá o tempo todo sendo demandado para dar uma nota para uma coisa, para um app, para uma parada e tal. E aqui mesmo, nessa estrutura, os likes e dislikes nos vídeos e como que isso funciona, né? Pra mim, é uma situação muito estranha. Na minha situação aqui, por exemplo, de estar fazendo isso, aí eu faço isso e tem uma certa importância quantos likes vai ter ou não, porque isso implica que esse conteúdo vai andar mais ou menos. Então, eu, por exemplo, eu não dou like, dislike, curto nada na vida, nada. Eu só faço esse movimento quando eu entendo que aquele conteúdo precisa ser impulsionado de algum jeito. E aí eu comento e faço lá no Instagram, por exemplo. Faz muito tempo que eu não faço isso, mas dou aquele coração lá, o que é uma ideia muito louca também do coração. O like e dislike vem do negócio lá do vive ou morre, né? Todo mundo viu Gladiador, né? E tal, aquele lance de Gladiador marcou a minha adolescência. Tem um amigo meu que foi tão viciado em Gladiador que ele cortou o cabelo igual ao do Russell Crowe, assim, pra vir, ficava falando as frases do filme, assim, né? Que é uma coisa muito forte, muito louca. Então, isso traz pra gente, que a gente que já é autocentrado, né, e já tem essa impressão de que o mundo foi feito pra gente, isso traz pra gente a ilusão de que a gente tem a escolha de dizer se uma coisa é boa ou ruim. E isso pro nosso narcisismo é muito potente, né? Então eu posso dizer se sim ou se não. Pra qualquer conteúdo que tá no mundo eu posso dizer se sim ou se não. E é muito louco, né? Aqui no Dose Diária tem uma coisa... E aí isso vai gerar os haters e essa coisa toda que é uma potência dentro das redes. Você pode odiar, né? Você tem
essa coisa de falar, não, essa pessoa aí não está de acordo com o meu narcisismo, então eu vou acabar com ela, que é um fenômeno muito, muito forte, né? Aqui no Dose Diária não tem muita coisa do hater. Quando acontece um dislike, eu olho e falo, mas por quê? Por que aconteceu? É engraçado, né? Isso pra mim é muito louco fazer esse conteúdo todos os dias, porque eu fico querendo que a pessoa fale. E outro dia a pessoa me deu um dislike e me escreveu e falou, eu dei um dislike por isso e tal, e tal, e tal. E eu falei, legal, então ela explicou por que aquilo estava em desacordo com a... Meu Deus, muitas abelhas. Por que aquilo estava em desacordo com a expectativa ou com a interpretação dela ou com a opinião dela e tal. E aí eu acho justo. Falo, bom, então ela explicou, ela colocou a questão dela. Porque isso aqui não é para concordar. Porque também tem essa coisa que é a da confirmação, né? Então eu dou like porque... Eu penso a quantidade de vezes, eu também faço isso, a quantidade de vezes que você fala, concordo, totalmente, é isso aí, só vi verdades. Que a gente, então, tá vendo um conteúdo que é uma confirmação da nossa perspectiva do mundo. E aí parece que qualquer conteúdo que é uma confirmação da nossa perspectiva, da nossa impressão, é bom. A gente fica muito feliz, eu fico muito feliz. Eu falo, então, concordo com isso. Também, total, de acordo. Quando eu várias vezes respondo isso nos comentários, sim, também acho e tal. Que estamos em acordo, nossa subjetividade está em acordo. Então, sim, né? Se não está em acordo, não. E eu já falei isso várias vezes aqui, que isso aqui é uma experiência e aí queria expandir isso para fora do negócio do Dose Diária, mas que isso é uma experiência de reflexão, de produção de pensamento. Então, não importa estar em acordo ou estar em desacordo. A questão isso te fez pensar? Isso te fez pensar alguma coisa, mesmo que você não concorde com nada do que eu estou falando, isso te fez pensar alguma coisa, isso abriu algum campo para você. E aí eu penso que nossa relação com o outro, com a alteridade toda, com o mundo, não tem que ser de, não, nota 4 para isso, nota 3 para isso. Tem que ser de, isso me fez pensar alguma coisa, isso me fez experimentar alguma coisa, isso me fez refletir alguma coisa. Quando eu vou ver um filme, por exemplo, as pessoas falam, e aí, gostou ou não gostou? Eu falo, mas o que importa se eu gostei ou não gostei? Qual que é essa questão? Importa se isso me fez pensar ou não. Só o fato de alguém ter feito um filme, aqui no Brasil, então, outro dia eu fui ver um filme de uns amigos que vão lançar o filme agora, a gente foi ver na casa deles o filme. E aí volta pra casa e fala, e aí, gostou? Cara, eu tenho questões eu não faria assim o assado, mas isso não é a questão é que alguém fez um filme, alguém se pôs o trabalho de 4 anos de captar um negócio e construir uma narrativa. Isso dá um trabalho insano, enorme, e se ele está de acordo com a minha perspectiva ou não, é o de menos, né? Eu acho. Não, realmente acho que é o de menos. Mas é difícil de sair disso, porque a gente senta para ver um filme, a gente senta para que aquilo supra as nossas expectativas em relação àquilo, as nossas projeções e tal, os nossos desejos. Então, mas aí, esse lance dos likes e dislikes que vai acontecendo, dessa ilusão de que a gente pode dizer sim ou não para tudo, ele gera uma situação que sim, você pode dizer sim ou não para os outros, para qualquer outro, mas os outros podem dizer para você também. Então você pode medir os outros com 3, 4, 2 estrelas e tal, mas os outros também. O Uber, por exemplo, né, a Uber, a empresa, tem essa coisa de classificar. No começo da minha existência andando de Uber, eu nunca dava nota. Eu falei, não vou dar nota. Eu passei, um ano sem dar nota para ninguém. E aí eu entendi que a minha nota estava baixando, porque também estão dando nota para você. Já que eu não dava nota, a minha nota foi diminuindo. E aí eu entendi que eu então tinha que dar nota 5, né? Então aí eu falei, bom, eu dou 5 estrelas para qualquer um, porque eu não quero ter essa responsabilidade de baixar a nota de alguém. Não se trata disso, só porque aquela pessoa não falou comigo do jeito que eu achava que ela deveria falar, enfim. Isso tem casos extremos, é óbvio, né, gente? Gente muito mal educada no mundo, você fala, não, peraí. Gente que não está de acordo com um certo código coletivo partilhado. Não estou falando disso. Isso eu acho que sim, isso eu acho que faz sentido a gente estar atento para uma noção de código, né? De falar, olha, a gente dá bom dia, a gente fala assim e tal, a gente tenta lidar com isso é importante, mesmo para o diferente. Mesmo para aquele sujeito que não está de acordo com a tua identificação total, que é uma pessoa que pensa diferente de você, que fala isso ou aquilo outro. Mas a gente continua vivendo num campo social e tentando entender que esse outro é possível, mesmo que ele seja estranho para mim. Então eu queria falar isso, para a gente estar atento, que enquanto a gente dá likes e dislikes, os outros também dão likes e dislikes pra gente. A gente vai criando então um campo social que é de aprovação ou reprovação, e não de diálogo.
e não de encontro, e mais importante, não de perceber que as experiências estão no mundo aí e podem servir para a gente pensar coisas, não para estarem de acordo com o que a gente espera daquilo, e só ser uma confirmação do nosso projeto narcísico, assim, e do que a gente acha que o mundo deveria ser pra gente, porque a gente é o centro do mundo. O mundo serve para pensar, também sobre isso que eu estava falando no final do vídeo de ontem no Instagram. O mundo serve para pensar, o mundo não serve para estar de acordo com o que eu espero dele. Senão ele vai ser uma frustração sempre. E aí o mundo vai ganhar 2 estrelas sempre, né? Porque ou 1 estrela. Fez sentido? Me digam o que vocês acham disso. Não é uma cagação de regra, é só uma opinião, uma coisa que me deixa um pouco agoniado assim sobre como a gente está lidando com qualquer outro objeto externo, exterior a gente, qualquer outra pessoa ou outro conteúdo e tal, e como a gente entra nessa pira de valorar tudo e dizer sim ou não, sim ou não. Me digam o que vocês acham, como é que vocês se sentem em relação a isso, a essa ilusão de que a gente pode dar nota pra tudo. Obrigado, boa segunda-feira pra vocês, e amanhã eu prometo que eu faço um vídeo assim, sei lá, sobre amor e paixão. Brincadeira, não sei. Tchau, gente. Obrigado.